Boa tarde, Visão Plural, começando às 16 horas, horário de Brasília. Estamos em São Paulo, hoje é dia 3 de junho de 2016 e hoje vamos falar de cultura. Cada programa nosso é um programa diferente e hoje vamos falar de cultura através de duas pessoas, um diretor de teatro e um ator de teatro. Bem, o diretor está à esquerda, é o Regis Trovão Rodrigues, esse. E o outro é o Gustavo Canovas, que é o ator. Atenção Brasil, esse é o Gustavo Canovas. Bem, vamos começar com as perguntas bobas. O Gustavo Canovas, até um mês atrás, era empresário. O que fez o empresário virar ator? Dizem que você não vira ator, né? Que você é ator, né? Você se descobre, talvez, né? A história é longa, mas meu pai sempre gostou de teatro. Desde pequeno eu frequentava teatro. Eu, aos 17 anos, fiz escola no exterior, high school nos Estados Unidos. E tinha uma matéria que você tinha que escolher. E por algum motivo, naquela época, eu fiz teatro e fiz 2 peças de teatro, inclusive. Quando eu me tornei ator, depois de mais velho... Em que cidade americana? Foi bem no norte do estado de Nova York, chama Watkins Glen, aquela cidadezinha de 10 mil habitantes. E, incrivelmente, até hoje eu nunca atuei num teatro como aquele. Tinha acho que quase 1000 lugares no teatro da cidade. Quer dizer, a semente ficou lá. Então, eu acho que sim, eu acho que começou lá. E eu só fui perceber isso depois que eu comecei a estudar, depois de velho. Eu me separei do casamento, eu tive uma doceria, meus amigos que eu trabalho junto, sempre são grupos de amigos, né, de teatro, de cinema. Um amigo meu que é diretor de cinema, Cristiano Burlen, brinca que eu sou ator doceiro. Sempre que ele me apresenta, esse é o Gustavo Canovas, o ator doceiro. O ator né? doceiro. Que eu tinha uma doceria por 20 anos, eu tive. Aonde é? E ela é aqui do lado, inclusive, na João Cachoeira. E eu passei o negócio pro meu irmão faz um mês. E aí agora eu sou... Bem, eu estou escolhendo a palavra ainda, que eu sou ator de forma integral. Tá bom. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Ô Regis, você escreveu essa peça que é Gloomy Sunday. O que quer dizer Gloomy Sunday? Gloomy Sunday, em tradução em português, quer dizer Domingo Sombrio. Sim. Essa música já teve várias regravações no Cancioneiro Americano, a mais famosa delas é com a Billie Holiday. Mas essa música ela é originalmente de um compositor húngaro. Né? E essa música, numa determinada época no leste europeu, na Hungria e tal, ela virou meio que tema de quando os jovens se suicidavam. Né? Quando os jovens cometiam suicídio, essa era a música que tocava no cortejo fúnebre. E, se eu não me engano, não sei se o autor também se suicidou, né? Exatamente. Então, o autor que é o... É um húngaro, húngaro. É um húngaro. Aí essa música é muito densa, né? Muito bonita. A tradução é muito forte. E quando eu escrevi essa peça, que trata basicamente de solidão, da finitude de todas as coisas, que é inexorável, e eu ficava com essa música na minha cabeça. E a peça tinha um outro título, inclusive. E como a peça trata de solidão, das relações que não se concretizam, né? Que tudo acaba, né? A vida é assim, né? Nada é eterno, tudo é muito perene. Só não acaba com o Eduardo Cunha, né? Para isso aí tá difícil, para esse mas não vamos acaba. nesse assunto que eu faço questão. Para esse não acaba. Então essa música ficava na minha cabeça, então eu estava dando os tratamentos no texto, escrevendo cena, e essa música ficava me avisando. Eu sou da sua peça, É louco isso, a arte, como é que é? Ela fica no ar, né? Parece que nós somos antenas. E essa música ficava na minha cabeça e um belo dia, o meu inglês é indígena, né? Eu não consigo traduzir de imediato, eu tenho que ver as concordâncias verbais e tal, e um dia eu peguei a tradução no velho Google de sempre. Traduzi e a letra tinha tudo a ver com o que eu estava falando, com os temas que eu estava tratando na minha peça, né? Que é essa solidão, esse mundo que as pessoas estão juntas, mas estão sós. E a letra tinha tudo a ver. Aí eu eliminei o título que tinha. Qual era o título que você tinha? Eu Não Sei Dançar, que é uma analogia à dança da vida, né? Os Eduardo Cunha da vida, esses sabem dançar nos bastidores. Nós, as pessoas não comuns, esse pessoal é o pessoal comum. Nós, os não comuns, nós não sabemos dançar. E a tua primeira peça? Não, essa é a terceira. Terceira? Cada autor tem um mecanismo, uma liturgia para escrever. Qual é a sua? Olha, tudo me inspira. Vamos começar pelo mote da inspiração. Tudo me inspira. Desde nossa conversa aqui, o seu comentário, a parte sobre Eduardo Cunha, já dá um mote para um texto. E como eu te falei, o artista, de uma forma geral, ele é uma antena, está tudo no ar. Eu não sou muito místico,
só tem um pouco agnóstico, mas eu acredito que está tudo no ar e a gente vai captando isso, de uma forma ou de outra, quando você tropeça, sei lá. E me inspira, o rock and roll me inspira, inclusive eu li uma entrevista de um amigo dramaturgo, que ele falando que o teatro dele é um pouco rock and roll, e isso eu pensei, nossa, o meu teatro é um teatro rock and roll. Que nós vivemos uma época que a hegemonia é o sertanejo, o samba, essas coisas, e o rock and roll, o jazz, o blues, virou contracultura novamente. Então tudo isso me inspira, a nossa conversa, o seu comentário à parte sobre o Eduardo Cunha. Eu acho que o artista ele tem que estar aberto, principalmente o artista criador, que escreve, o artista de uma forma geral, mas muito mais o que escreve, ele tem que estar aberto a receber essas coisas. Estão no ar. Como é que você descobriu esse confeiteiro, doceiro, ator? Nós frequentamos um teatro que chama-se Cemitério de Automóveis, que são de um grupo de teatro, chama-se Mário Bortolotto, tem a sociedade com o Carcará, e lá é meio que uma portas abertas para os artistas, né? Tem um teatro no fundo, um teatro muito charmoso, de 30 lugares, e o bar na frente. Então transitam artistas, bailarinas, atrizes, atores, escritores, dramaturgos, diretores de cinema. Então esse pessoal que se conhece, mas sem serem amigos. Nós somos a mesma tribo, vamos falar assim, que é a sua também, tenho certeza, apesar de não frequentarmos os mesmos lugares. E essa peça era a segunda montagem. E eu tinha feito, o ano passado, essa peça ficou 3 meses em cartaz, e o ator que fez, ele me enveredou para outros projetos, e eu queria, assim, se eu for montar essa peça de novo, eu queria um cara com perfil homem. Né? Másculo. Que tivesse uma masculinidade, porque o personagem ele é muito viril, não no sentido viril do macho bruto, mas viril com a vida. Ele é seco e tal. Então eu queria assim, um cara que tivesse um physique de rôle de mais velho, e eu sempre assim, aquela paquera artística, assim, pô, cara, esse cara talvez daria um bom Arthur, que é o personagem. E nós nos conhecemos de oi. E um belo dia, e aí sempre começa, pô, vamos trabalhar junto. E eu entrei num projeto, que são cenas curtas, desse mesmo cemitério de automóveis, chama-se Textas em Cenas. Eu escrevi um espetáculo em homenagem ao Domingos de Oliveira, ao mestre Domingos de Oliveira. E ele assistiu, pô, eu gostei do seu texto, é bom e tal, pô, vamos trabalhar junto. Aí eu falei assim, vamos trabalhar junto. Aí mandei o texto, ele gostou, se identificou, que é um texto atemporal, pretensiosamente falando, é um texto que trata de temas muito atuais, mas desde sempre, né? Solidão é tão atual e é desde sempre o ser humano é solitário, né? E eu tentei ir um pouco mais fundo, até pretensiosamente tentando tratar dessa solidão quando você está junto, né? O Cazuza tem uma música que fala assim, solidão a 2 de dia, e eu tentei tratar dessa solidão quando você está junto, que é a pior forma de solidão, né? Porque a solidão solo é até criativa, mas a solidão com outra pessoa é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Gustavo, diga uma coisa. Você falou que fez 2 espetáculos nos Estados Unidos. Você foi para lá porque sua família mudou? Como é que foi? O seu pai é diplomata? Não, meu pai era empresário também na época, né? Antes de falir, de perder o negócio dele, então né? Tinha uma vida... A família não dá para o comércio. Não, até dá. Eu me considero que fui um muito bom empresário até, para sobreviver todos esses anos. E o negócio está lá, está vivo ainda, eu que abandonei. Com todas as dificuldades. Mas é muito difícil, né? Ser empresário no Brasil, eu acho, e todas as áreas. O Brasil é um país que era um país do futuro e cada vez mais eu acredito menos nisso, né? Nas artes, agora com essa mudança de governo também está tão triste, sabe? Você não tem apoio nenhum, né? A gente estava falando do Mário, na entrevista que ele leu, acho que é do Mário Bortolotto, que a gente acaba sempre ficando amigo, né? Participando da vida, das conversas. Ele tem um trabalho tão bonito que é onde nós vamos apresentar a peça, que é no Teatro Cemitério do Automóvel, é um teatro pequeno, na Frei Caneca. Teatro de guerrilha. Você faz o que você comentou precisa fazer. Um pouco antes que o teu trabalho é um pouco isso. E você não tem apoio nenhum. Ele tem um espaço tão lindo. Ele trabalha tanto. Tem peça quase todo dia. Tem um bar que sustenta o teatro, com o faturamento do bar. Porque o teatro tem 30 e poucos lugares. A bilheteria, para 30 lugares, todo mundo paga meio, o nosso espetáculo custa 30, 15 reais, mal ajuda a montagem da peça, ou o aluguel do espaço, ou o salário dos atores, sabe? E essas pessoas não conseguem apoio público, né? De forma alguma. Então, vindo do meu lado empresário, enxergando isso também, eu falo, e um artista, que é o Mário, por exemplo, que tem sócio, tudo bem, não é um cara para cuidar do empreendimento, né?
E tem que cuidar disso, administrar um bar, né, que não é fácil, né, com os malucos como a gente frequentando. O artista é sempre mau empresário. Então, eu acho que empresariado é muito difícil e os apoios são dados para os grandes, né? Sim, mas é uma coisa meio complexa. Voltando aí, qual é a temática, além do tema solidão, você desenvolveu, a partir disso, um enredo. E esse enredo envolve mais dois atores, tem a Luísa Furtado e o Maurício Bittencourt, que não puderam vir, tá? A trilha sonora, o texto é seu, a trilha sonora é sua, o cenário é seu, o figurino é seu. Quer dizer, você não vai só estar no palco porque o nosso... Eu sou péssimo ator. Você é um péssimo ator, o Gustavo está lá. Ele está lá. Quanto tempo vocês ensaiaram essa peça para poder reestreá-la agora dia 10? Um mês. Um mês? Um mês. Um mês de tempo corrido, né? De tempo corrido, porque diante de todas as impossibilidades, a gente acabou, nós ensaiávamos no teatro de um amigo aqui, no teatro de um outro amigo ali, porque voltando a essa questão do Brasil ser muito cruel com o próprio brasileiro, né? Os políticos brasileiros são cruéis com os brasileiros, com o povo. E isso inclui as artes também, não é só o empresariado que sofre, não é só as rádios, TVs, até as rádios e TVs de guerrilha que sofrem com isso. Os artistas também sofrem. Então, essa impossibilidade de ser fomentado pelo poder público, seja ele em qualquer esfera, acaba que nós ficamos um mês ensaiando assim. Se você estivesse começando com a gente oferecer sábado da sua casa, nós ensaiaríamos lá. Desde a possibilidade de cada um, né? Então nós ensaiamos um mês, esses ensaios eram de segunda a sexta. Geralmente os ensaios de teatro você passa uma semana discutindo a personalidade desses personagens, de onde eles vêm, por que a gente quer falar isso, onde bate em mim interiormente o que esse cara está falando. Que chega em determinado momento que os personagens eles quase ganham vida própria. Né? A partir do momento que eu escrevo, não lembro quem falou que a arte ela deixa de ser do artista quando uma outra pessoa vê. Você pinta um quadro, ele ainda não é um quadro, uma obra de arte enquanto ninguém vê. Então, assim, aí nós fizemos esse primeiro trabalho, que é eles se identificar no meio desses personagens, desse enredo. Depois disso, nós começamos bem lentamente, vendo a musicalidade do texto, vendo as intenções, como esse cara se reportaria em determinada situação, para na segunda semana, na terceira semana, propriamente dita, já entrar nos ensaios mesmo, que é aquele que o público vê na plateia. Posso falar disso um pouquinho? Porque, como eles já apresentaram essa peça, numa temporada curta, ou ano passado, não sei, e eu entrei, o Maurício Bittencourt tinha feito, o único ator que me manteve do outro elenco, e eu e a Luísa entramos agora. No primeiro dia de leitura, né, o ator sempre quer propor, né? A gente pegou para ler o texto junto, a gente leu algumas vezes o texto, daí falou, então agora eu vou marcar para você a musicalidade do texto, onde eu quero que você fale. Eu fiquei bravo, porque eu falei, como assim, você vai me mostrar como é que eu tenho que falar? Pô, eu não posso trazer primeiro de mim? E depois eu fui entendendo, como a gente tinha um processo muito curto também, e é muito difícil trabalhar assim, mas não estou dizendo que isso é negativo ou positivo, mas para o ator é muito difícil ser imposto alguma coisa para você. Mas eu entendi, a gente tem muito pouco tempo de ensaio para preparar para essa peça, para apresentar em um mês, é muito pouco tempo para levantar a peça inteira, né? E só que o texto era dele, então ele já sabia o que ele queria do personagem, ele já sabia o que ele queria do texto que ele escreveu. A princípio eu não gostei, mas depois eu falei, bom, é o diretor, eu tenho que entrar na onda dele, deixa eu me jogar de cabeça dessa forma. E foi muito bom para mim. É óbvio que depois de alguma coisa que eu discordar, eu falei, poxa, aqui eu vou por essa musicalidade que vem de mim, que eu acredito que é assim que sairia da minha boca e tal. Mas foi interessante, que eu fiquei bravo no primeiro momento, ele queria me impor, eu vou falar onde é que você dá pausa, onde eu falei, pô, como assim? Você vai falar como eu vou falar o teu texto, né? Mas todo autor, ele tem uma concepção, e essa concepção do papel tem que passar para a realidade. Às vezes no papel é uma coisa, e no palco é outra. Por isso que não tem, isso que eu acho, como arte não tem certo e errado, isso é uma Não, forma de se fazer. E a outra tem. forma, que deve ser muito difícil para o autor e para o escritor, é o que ele falou agora. Uma coisa que você escreve, uma coisa que quando alguém pega isso para dirigir, vai para montar de uma outra forma, e o que o público vai ver é uma outra coisa também. Regis, vamos falar uma coisa. Você é de São Paulo, não? Eu sou um paulistano, eu sou um cearense nascido em São Paulo. Eu fiz o fluxo migratório nos anos 70 ao contrário. Nos anos 70 estavam todos os nordestinos que vieram para o Sudeste, para o Sul e Sudeste, e eu estava voltando. Eu nasci em 71, tenho 45 anos, com cara de 45,
E nasci em 71, com 7 anos minha mãe se separou, voltei para o Ceará, para uma cidade chamada Quixeramobim. Conheço. Que a pessoa mais famosa que nascido lá é o Tony Conselheiro e eu mesmo. E eu fui para Quixeramobim, fiquei dos 7 aos 22, mas com essa semente de fazer arte pulsando. Nos anos 80, o Nordeste inteiro tinha uma praga que está querendo voltar, chamada coronelismo. Então, assim, era todo mundo feito currais eleitorais, currais culturais, e isso me incomodava. Eu queria vir para o Sudeste, né? Queria muito vir para o Sudeste, até a família do meu pai morava aqui e tal. E eu cheguei aqui em 92, nunca tinha andado de elevador, escada rolante, e cheguei assim. Minha primeira reação quando eu desci do ônibus foi: ou essa cidade me engole, eu engulo ela. Cheguei em 92, né? Fui embora em 77, voltei em 92, a cidade não me engoliu, nós temos uma relação muito boa, eu amo São Paulo, essa loucura que é São Paulo. O Brasil anda esculhambado, mas São Paulo ainda é atrativo, apesar de todo o seu concreto, né? São Paulo é uma cidade tão incrível que eu estou falando de teatro, nós estamos falando de teatro, num programa de TV, numa nova plataforma, e ninguém faz isso. Você não tem um canal no YouTube, ou TV aberta, TV a cabo, tirando o Arte 1 ou outro, se eu posso falar o nome do programa, nós estamos falando de teatro. Ao mesmo tempo, um teatro que quer ver de guerrilha, invariavelmente nosso assunto vai entrar pela política, que eu acho que qualquer pessoa que seja normal hoje em dia, esse é um assunto pulsante. Né? Nós chegamos, essa esculhambação que virou o país trouxe uma coisa muito boa para a população, as pessoas estão discutindo política. Se vê na fila do supermercado, a tiazinha falando, mas você vê aquele Eduardo Cunha, aquilo não presta. Isso foi muito bom. Claro. E despertou o brasileiro para uma coisa que antes todo mundo achava, política eu não me envolvo. A gente tem que se envolver. Eu ando cada dia mais acreditando na micropolítica, que é essa que eu faço com você, isso que nós estamos fazendo agora, isso que eu faço quando eu cumprimento o porteiro ali. A micropolítica está me interessando muito mais, porque o negócio lá em cima está tão esculhambado, né? Verdade. Gustavo, me conta uma coisa. Você, filho de empresário, virou empresário e transformou-se há pouco tempo em ator. Você se formou... Eu me encontrei, né? Ter se encontrado. Você se formou para trabalhar em quê? Eu fiz administração quando jovem, terminei o colégio, fiz administração aqui em São Paulo. Eu sou do Ipiranga, do Ipiranga. E aí eu fiz administração só para ter uma faculdade, porque na época eu trabalhei desde muito cedo, eu sempre quis trabalhar, eu gostava de dinheiro. Seu pai ele quis ser ramo? Que ramo? Era confecção e malharia na época, confecção de roupa. Eu tive uma confecção, eu comecei muito cedo a trabalhar na empresa dele, aos 16 anos de idade, e aí eu fiquei uns 3, 4 anos lá. Quando eu voltei aos Estados Unidos com 18 para 19, eu montei uma confecção pequena junto com meu pai em paralela dele, fornecia na época para C&A, Mesbla da vida, sabe? Então a gente tinha uma confecção muito pequenininha, eu ia até a Mesbla no Rio sozinho já com 18, 19 anos, vender a coleção, sabe? Voltava. Eu sempre tive essa vontade de ser empresário, de trabalhar, de ter meu negócio próprio e tal. E eu fiz isso por alguns anos. Aí eu casei muito cedo, aos 21, minha namorada, que a gente já tinha um namoro de uns 6 anos, engravidou. E eu falei, nossa, minha vida acabou, né? Tipo, e agora, né? Não sei se é isso que eu quero para minha vida, porque ele tinha tantos planos, agora eu vou ter que cuidar de uma família, né? E eu falei, não quero mais ter confecção, acho que não é isso que eu gosto, porque talvez isso tenha vindo do meu pai, não sei o quê, eu vou buscar um caminho próprio. Larguei a confecção e fui vender carro na época, montei um negócio de carro, sabe, com um amigo meu. Aí era amigo, a gente começou a brigar, falei, eu não quero perder nossa amizade, vou fazer tudo. Fui dar aula de inglês, eu acordava às 6 da manhã, eu ia em Orelhão vender curso de inglês, sabe, assim, tipo, pegava, fingia que conhecia alguém que tinha indicado. Eu trabalhei bastante, assim, e me afastei totalmente, muito da minha vida, dos meus sonhos, tal, e só para trabalhar, para sustentar essa família e tal. Montei com essa minha esposa, por um acaso, assim, essa indústria de doce, que virou uma indústria, né, muito pequenininha, sem dinheiro nenhum. Meu pai nessa época já tinha, ele faliu realmente no negócio dele, não tinha dinheiro nenhum, não tinha apoio da minha mãe, que me emprestou um apartamento para a gente viver, mas o sustento vinha todo da gente. E a gente criou um negócio muito bonito, chama Fina Fatia Doceria. Posso fazer? Fina Fatia? Fina Fatia Doceria. Belo nome, hein? Fazendo mexer. Belo nome. E a gente começou, eu acho que foi tão bonito mesmo o negócio, porque a gente começou não tínhamos dinheiro nenhum. Então a gente comprava o doce de uma menina que a gente conhecia que produzia, pegava dela, entregava para o estabelecimento, falava que a gente que fazia, falava, olha, eu faço essa torta de limão, você não quer experimentar? Põe aí para vender, se vender você me paga.
Os caras gostavam porque era muito bom o produto, eu pegava o dinheirinho e pagava ela. E com isso a gente começou um negócio que virou um negócio muito grande. Seu filho tem quantos? Filho ou filha? Eu tenho um casal já grande, né, de 21 anos, a menina que é artista, um pouco por isso que eu virei ator, A filha influenciou o pai. A história é bem, bom, então eu tive a empresa e tal. Tem quantos filhos, o casal? A menina, 21 anos, a Luísa, que é cantora, hoje está estudando canto. E o Caio é empresário, está virando empresário aos 18, porque eu, antes de sair da doceria, eu montei uma hamburgueria pequenininha para ele. Eu falei, eu não quero tocar mais nada, mas se quiser eu monto para você, monto com você. E quando eu saí da doceria, que é algo que eu vinha buscando há uns 3 anos para cá, só que eu não tinha como sair. E aí, por motivos da vida, meu irmão está numa fase oposta da minha, começou a trabalhar depois de velho, e tinha um negócio paralelo que estava indo muito bem, e falou, e se eu assumir a empresa, você topa? Na verdade, eu assumi a empresa, vou ser sincero aqui, porque eu sou muito sincero mesmo, eu tinha uma dívida muito grande, eu trabalhava praticamente para me sustentar e pagar essa dívida de banco. E ele falou, eu assumo toda a sua dívida e assumo a tua empresa, você topa? Então, eu, aos 44 anos, eu estou saindo de uma empresa que sempre me deu sustento, com as dificuldades que fossem, mas eu tinha o meu salário que eu tirava ali. E eu agora eu tenho que viver da arte, de atuar. Então, e a sua filha vai, sua filha e seu filho vão ver você no palco? Não, vão, sim. Eles são fãs dos meus trabalhos, assim, tudo que eu faço eles acompanham bastante. Você já fez outras coisas como ator? Eu fiz, eu comecei a estudar em 2008. Posso contar essa história? Olha, aqui é guerrilha, como nós falamos desde o início. Porque a história é engraçada. Minha filha tinha, na época, 13 anos de idade, e estudava no Arquidiocesano e fazia teatro na escola. Ela sempre foi artista, ela tinha um lado artístico totalmente diferente do meu filho, que também tem um lado artístico nele. Os dois cantam, tocam violão, coisa que eu nunca fiz música, eu sou péssimo em música. E os dois, pô, se ela tocava, eu achava que como ele é 3 anos mais velho, ele não vai ser isso. E de repente ele tocava violão melhor que ela, sabe assim? E aí ela falou, vai ter uma peça dela na escola, você vai ver? Eu falei, vou assistir, mas eu nem sabia que ela fazia teatro aos 3 anos de idade, para mim era uma brincadeira ali, era uma frase, alguma coisa. Ela fez o Alto da Compadecida, fez Chicó, aos 3 anos de idade. Ela é super tímida, ela senta aqui, ela não vai nem conseguir falar, sabe? Super fechada. E no palco eu não via ela. Eu falei, quem é essa mulher no palco, falando com sotaque nordestino, dominando o improviso, porque eles não tinham a peça super assim. Eu fiquei, juro, eu chorei quase assim. Eu falei, cacete, essa minha filha eu não conheço, né? Precisa fazer teatro, ela é uma atriz, vou buscar isso para ela. Fazia 3 anos que eu tinha me separado e quando eu me separei, eu falei, eu preciso estudar para não ficar sofrendo ou indo para bar todo dia, eu preciso me ocupar. E fui fazer uma pós-graduação de administração. Quando eu estava no meio do curso, eu falei, que cagada eu fui fazer, eu achei que eu fiz isso para me renovar, eu já tinha visto tudo isso, né? Eu podia ter feito filosofia ou qualquer outra coisa, né? Quando eu fui ver o teatro para ela, tinha que ter 14 anos, ela tinha 13, ou tinha que estar no nível tal da escola, ela estava 1 ano antes. E foi no Macunaíma, na escola de teatro, escola Macunaíma. Eu falei, tinha um curso de 8 aulas, básico, pré ou profissionalizante. Eu falei, vou fazer esse curso para ver aquele lance, né? Que você passa de pai para filho. De pai para filho. Pô, será que tudo bem minha filha fazer teatro, virar atriz, mulher, né? Muito maluco, né? E aí eu entrei no curso, ela não podia, eu estava livre às noites, eu falei, vou fazer eu o curso profissionalizante. Foi assim que eu ingressei, comecei a estudar o teatro e não larguei nunca mais. Você acha que o lado empresarial dele pode ajudar vocês na peça? Pode na determinação de que quando você é empresário, você tem que sustentar uma empresa, né? Geri-la com todos os seus problemas e tal. E acaba ele tendo um certo equilíbrio, não somente pela idade, pela maturidade, mas pelo lado empresarial. Coisa que eu, como eu sou Ares, faço acidente em áreas. Eu sou o cara da festa e tal. Então eu sempre preciso de alguém mais centrado. Porque eu sou muito avoado e tal. E isso ajuda muito, o fato dele ser mais equilibrado, né? Teve uma empresa com funcionários, tem todo um lado mais, entre aspas, certinho do que o meu, né? Eu acho que mais do que o lado empresário, né? Quando ele me conheceu, a gente se conhece, não se conhecia muito profundamente, porque não tínhamos trabalhado juntos, mas tínhamos tido várias conversas com amigos em comum e tal. Eu acho que ele queria um homem vivido, com experiência de vida, né? Porque ele é muito sofrido, a solidão dele, o Arthur, que é o personagem, ele é um cara que um dia, por estar definhando de tédio, que é uma das frases que tem no texto, sai de casa e não volta nunca mais, né? E ele é um homem da rua, é um homem da vida, né? Ele vive de estação de trem em estação de trem
E tanto que é uma frase que me marcou muito para eu entender o personagem, ele fala: a minha grande ambição é sair um dia com uma garota linda e acordar no dia seguinte sem ressaca. Eu sou da vida, e a vida sabe disso, ele fala. Então, esse cara é um cara que teve muita vida dentro dele. Não é porque ele está aí que ele não teve um passado, que ele não viveu, que ele não sofreu, que ele optou por isso também, que eu acho isso muito interessante, lida muito com isso. Ele não é um solitário que se arrepende ou está triste, não sei se triste ou feliz de estar ali. Ele é isso por opção. Para contextualizar para o pessoal de casa... Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um pequeno intervalo agora e na volta nós vamos conversar ainda com o Regis Trovão Rodrigues e com o Gustavo Canovas e vamos contar um pouquinho mais sobre a peça, de maneira que vocês possam enriquecer a visão de vocês, porque a peça reestreia na sexta-feira, 10 de junho, uma sexta-feira, no Teatro Cemitérios Automóveis, na Rua Frei Caneca 331, às 21 horas. Voltamos já com Visão Plural. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Hoje em dia, 3 de junho de 2016, nós estamos conversando com um ator e um diretor. Ambos fazem teatro e vão reestrear uma peça que o autor, que aqui está presente, diretor, autor do cenário, autor dos figurinos, que é o Regis Trovão Rodrigues, um cearense arretado, de que Xeramobim é esse aí, que é o nosso cearense, que virou paulista, criou e que está sendo interpretado por 3 atores. Um deles é o que está ao meu lado, o Gustavo Canovas, esse aí, com a Luísa Furtado também, Maurício Bittencourt. Bem, o espetáculo não tem nome em português, é Gloomy Sunday, que é uma expressão de uma música americana que o Regis vai explicar por que essa música embala o espetáculo e por que ela é o título do espetáculo.
De novo, você explicou no primeiro bloco, mas como eu não sei se o senhor viu o primeiro bloco, ele volta a explicar. A peça fala de solidão, essa solidão que você sente quando, mesmo estando acompanhado. Essa música fala de solidão, essa música fala do final das coisas, da vida de uma forma geral. Então quando eu ouvi, eu já estava quase o texto pronto e eu ouvi essa música, e essa música ficou na minha cabeça pela melodia, eu fui pesquisar a história da música. Essa música é de um autor húngaro, ela chegou aos ouvidos dos Estados Unidos, da América, de uma forma geral, América do Sul, através da Billie Holiday, a gravação dele é a mais famosa. E eu peguei a tradução da letra, tinha tudo a ver com a minha peça. Fala de solidão, fala das despedidas permanentes que nós damos todos os dias, para quem a gente gosta e para nós mesmos, né? Alguém falou, que eu não lembro agora, não posso dar o crédito, que a gente começa a morrer quando nasce. E a peça fala disso, a música fala disso. E como eu havia comentado anteriormente, essa música, numa época dos anos 50, anos 60, na Hungria, ela era o tema dos velórios. Quando um jovem se suicidava, em vez da marcha fúnebre tradicional que a gente conhece, tocava essa música, que é uma música muito triste, a letra é muito triste, a melodia é muito triste, e a minha peça não é alegre, infelizmente. E essa música... Que a vida não é sempre alegre, né? Para complementar, não sei se eu tinha falado, ela ficou proibida, não sei se isso é uma lenda, mas nas minhas pesquisas, e fazer um link aqui, coincidentemente, no mesmo teatro, no Cemitério do Automóvel, está em cartaz agora, que vai ficar junto com a gente até o fim do mês, a peça de um amigo meu, do Cristiano Burlan, que chama Música Perfeita para o Suicídio. Nós estávamos ensaiando, e eu sou muito amigo do ator que faz essa peça, e ele falou, vocês vão estrear aqui também, que bacana, como chama a peça? Eu falei, Gloomy Sunday. Ele olhou para mim assim, cara, eu falei, não, você está brincando. É a peça, é a música tema da nossa peça, eles tocam a peça também, a música na peça deles, só que eles tocam na música original em húngaro. E a gente tem na peça, na versão que não é da Billie Holiday. É da Billie Holiday? Não. A versão que nós usamos é eu uso duas versões. Eu uso a original, que é para piano, é só piano e cello. E eu uso também uma versão de um cara chamado Elvis Costello, que é voz e violão. Bom, que ele canta quase sussurrado. Se você tivesse fazer uma pequena sinopse para quem vai ver a peça, que vai reestrear no 10 de junho, quer dizer, sexta-feira que vem, às 21 horas, no Teatro Cemitério de Automóveis, na rua Frei Caneca, 384. Ele fica perto do shopping? O quarteirão é o seguinte. Quem desce da Paulista, Frei Caneca, sentido centro, quando passar o shopping, é no quarteirão seguinte. O shopping à direita. O shopping à direita. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. O shopping do lado direito, o teatro do lado esquerdo. Tem uma rua que chama Rua Paim. Então tem a Frei Caneca. Onde começa a Rua Paim, na esquina tem um cartório, esse teatro é em frente ao cartório. A Rua Paim, você desce para dar na Bela Vista. Para sair na 9 de julho. 9 de julho, aí você continua. Exato. Bem, que sinopse seria? É um casal? A história é contada, é um casal que se conhece numa estação de trem. Ele jogou todas as convenções sociais para o alto, resolveu ser um nômade no mundo. Ele não tem endereço, ele não tem RG, enfim, ele deixou tudo aquilo que o mundo, que as pessoas normais... Sem lenço e sem documento. Sem lenço e sem documento. Ele vive de cidade em cidade. Ao passo que uma garota, uma pós-adolescente, mora numa cidade pequena do interior, soterrada num tédio, os pais que não a compreendem, ela é fã de cinema e literatura, adora literatura russa, e aquilo que ela vê nos filmes e lê nos livros, não é o que ela vive na cidade dela e tem certeza que não viverá. Ela resolve sair de casa no mesmo momento que esse cara está passando pela cidade. O Arthur, chama-se Arthur, está na estação de trem, conhece a Heloísa, que está fugindo de casa. Toda essa história é contada por uma amiga do casal lá no futuro, chama-se Morgana, que é um transexual, que foi amiga do casal. A história é contada pela ótica das memórias dessa Morgana. Então a história não é linear, é uma coisa meio glauberiana. A Morgana é a confidente do casal. É a confidente do casal. Que é o Maurício Bittencourt. Então o Maurício Bittencourt que faz. E é uma transexual, né? É uma transexual septuagenária, ele faz uma velhinha. Uma velhinha. É um transexual pré-Rogéria. Pré-Rogéria. Assim. E ele começa a contar essa história. Então, a peça começa ele contando essa história, quando conheceu esse casal, e ela não é linear. Então ela vai nas memórias, ela vai no passado, ela volta para o presente.
O cenário, infelizmente nós não temos as imagens, mas como é que é o cenário, qual é a concepção do cenário que você fez? A concepção é intencionalmente deixar que o público crie essa história. Então, eu uso só um banco de estação de trem, uso a sonorização para barulho de trem, de Maria Fumaça partindo, e eu uso uma poltrona, uma cadeira e um abajur. Toda a história que essa Morgana conta sobre esse casal, o público é deixar o público viajar nessa história, o público imaginar como é essa cidade do interior, como é essa estação. Né? E os figurinos que você pensou? Os figurinos eu pensei, o da Morgana, ela foi um travesti, um transexual muito chique nos anos 40, anos 50. Ousada para a época. Muito ousada, eu brinquei, uma pré-Rogéria. A história é contada no futuro, ela já é uma senhorinha, vamos falar assim. Uma anciã? Uma anciã, solitária, tem um efizema pulmonar. Eles fumavam muito, a peça inteira. Fumavam muito, bebia muito, então virou uma senhora solitária que conta essa história desse casal que curtiram muito a vida há décadas atrás. Então ela usa um figurino de velhinha mesmo, sabe? E eu deixo aberto para o público achar que pode não ser um transexual, pode ser uma senhora mesmo, apesar de ser um ator fazendo um papel de uma atriz. Então ela usa uma roupinha de senhora com a bengalinha, dele o figurino é tons beges. Dele Arthur, que o Gustavo faz. Os figurinos têm toda a tonalidade bege, porque bege, estrada, terra. Então assim, o casaco de couro é bege, tem uma camisa de xadrez com tonalidade bege. E a da garota que faz a Heloísa, que é a Luísa Furtado, ela usa dois figurinos. As cenas que se passam na estação, que quando a Morgana conta quando eles se conheceram, ela usa uma roupinha típica de menininha do interior que não usam mais. Hoje você vai no interior desse, ela não usa mini saia, um short descoladinho e tal. Ela usa aquelas roupinhas, lembra? Jardineirinha? Uhum. Então o figurino dela é uma jardineirinha quando as cenas são na estação de trem. Quando as cenas são no futuro, ela com a Morgana curtindo a vida, ela já usa uma roupa mais contemporânea. Calça jeans rasgada, uns cintos, colares, um lenço amarrado no cabelo. Então assim, eu tentei contar uma história através do figurino. Então esse cara é um cara da estrada, que vive no mundo, não tem endereço fixo, então a roupa dele é uma roupa que passa, tem cor de terra, cor de chão. Gustavo, quanto tempo vocês vão ficar em cartaz? Então, a princípio a gente fechou com o Teatro do Mário por um mês, né? Até o dia 1º de julho, são 4 dias. Aí o Regis que está negociando mais esse... Sim, mas 4 dias? 4 sextas-feiras. 4 sextas-feiras. 4 sextas-feiras. Sempre às sextas-feiras, 21 horas. Sempre às sextas-feiras, 21 horas. A ideia é que nós viajemos e também que estenda, né? Quando você faz você tenta trabalhar para montar o espetáculo, você quer que ele tenha uma vida longa. Mesmo nós sabendo que no Brasil está cada vez mais difícil. Mas a ideia é que a gente viaje com essa peça. Tá, e quem quiser convidar vocês para viajar, comunica-se com vocês por onde? Através do Gmail, que é registrovão@gmail.com, ou no meu telefone, pode ligar. Peraí, primeiro vamos por parte. Repete o Registrovão. registrovão@gmail.com. Perfeito. Agora o telefone 11 9 8212 4541. Repete. Tem o 11, tem o 9 e depois dá o múltiplo de 4. Vamos lá. 8212 4541. Com isso vocês podem viajar porque é tranquila a peça. O cenário é enxuto. É enxuto. Dá para viajar tranquilamente. Nós somos em uma equipe reduzida porque além de fazer a trilha, eu também opero a trilha sonora. Eu sou o produtor da peça também. Parece uma coisa assim meio egóica, mas não é. A gente acaba tendo que fazer tudo, porque não tem verba. Você não tem patrocinador? Nenhum. Patrocínio é o meu próprio trabalho, eu tenho um outro trabalho. Esse trabalho é o que a gente financia. E os atores também, por não receberem salário, acabam financiando a peça. Né? Claro. Então, uma parceria. Eu diria que é uma cooperativa de trabalho. Uhum. Se perder, todo mundo perde, se ganhar, todo mundo ganha. Esse é o socialismo que funciona. É verdade. Gustavo, para quem chegou agora, que não viu a tua história, você contou bem que você era empresário até um mês, aí tem uma filha atriz, tem um filho que virou empresário, o teu sonho era ser ator, que você foi ator nos Estados Unidos quando morou lá com a família, e aí você percebeu que aquele negócio,
aquela semente prosperava, e aí você passou a frequentar, você vendeu o teu negócio, o chamado Gustavo Canovas Doceiro, o ator doceiro, e o ator doceiro se aproximou de atores, de gente que frequenta o chamado mundo da arte. Você sentiu muita diferença entre o mundo da arte e o mundo do empresariado? Muito. Eu acho que eu mudei muito como ser humano e acredito que para melhor, né? Como eu disse, quando eu era muito novo, meu pai teve muito dinheiro, foi uma pessoa que também veio humilde, sem dinheiro nenhum, o pai vindo da guerra da Espanha, da Itália, né? Construiu uma vida nos anos 70, criou uma empresa muito grande, teve muito dinheiro, depois perdeu tudo isso. Então eu tive uma infância boa, mas com valores da minha família permanentes. Só que a vida de empresário, primeiro que eu acho que eu era muito isolado nessa vida, né? Era um negócio pequeno, era uma loja, por mais que tinha 20 funcionários, eu vivia muito naquela rotina do dia a dia, de chegar, de viver só dentro daquele ambiente, né? Quando eu passei a estudar para teatro, me formei em teatro no Macunaíma, né? Fiz lá o intensivo do profissionalizante, foram 3 anos para se formar. Nesse meio tempo, como eu comecei a gostar demais, eu já fui abrindo outros leques. Eu falei, eu estou amando teatro e acho que o teatro é a base do ator. Eu sinto hoje, com todas as pessoas que eu conheci e que eu conheço, a formação da grande maioria vem do teatro, que te dá o alicerce, o estudo do que é interpretado, do que é um personagem. Você nunca fez cinema nem televisão? Eu tenho feito bastante cinema. Então, daí nesse meio, quando eu fazia ainda o curso de teatro, eu comecei paralelamente a fazer alguns cursos de câmera, porque na escola de teatro tinha muito pouco câmera. Até tenho uma aula de câmera, mas era muito pequenininho, muito pouquinho. Comecei a conhecer gente, comecei a sair na noite, comecei a me enturmar com as pessoas do meio, fiquei amigo. Por ser mais velho, os alunos normalmente têm de 15 a 20 anos, eu tinha 36. Quem assistiu? 36, 37. Não, eu ficava amigo dos professores, né? Claro. E aí começava a sair à noite, conhecer esse mundo, esse meio. Por fazer muitos outros cursos, comecei a conhecer gente de todas as áreas, do cinema, da TV e tudo mais. Me agenciei na época na Nossa Senhora do Casting, que é uma agência. Sim, conheço, também sou agenciado por isso. Que é da Gás e da Claudinha, né? É, Cláudia. Que aí, meus amigos no bar, não, mas você tem cara de TV, você precisa fazer publicidade, cinema? Eu falei, poxa, e isso pra mim tudo era uma brincadeira, assim, não é possível que um dia eu farei isso, né? E aí comecei a entrar na Gás, fiz umas 15 propagandas com elas lá. Sabe, comecei, falei, nossa, que legal, e comecei a aprender, né? Você... Lembra algum que você fez propaganda? Eu fiz da Claro, eu sou muito de lembrar, mas eu fiz um monte. Meu amigo brinca que a última que eu fiz foi um seriado da Sony, que é As Marias, não sei se sabe, que é da Intimus Gel, né? Outro dia eu fui numa palestra de cinema, que esse meu amigo cineasta me convidou, e ficou um ator convidado. Falei, qual é o teu? Tipo, a última propaganda que eu fiz foi da Intimus Gel. Ele morreu de rir, falou que você tá porra. E televisão você nunca fez? Eu fiz também. Então, esses 3... O que você fez de televisão? De 2010 pra cá, eu fiz muita coisa. Que eu falo, até eu olho hoje e falei, caralho, já fiz tanto isso. Que era namorado do outro, né? Eu fiz, então, só relembrando, quando eu comecei a estudar, comecei a fazer publicidade na Nossa Senhora do Casting. Aí eu fiz um curso de cinema na IC, que é uma escola de cinema, que eu conheci o Cristiano Burlan, que é o diretor do Mataram Meu Irmão, que ficou famoso, ganhou É Tudo Verdade. E no boteco, para variar, 5 da manhã, a gente veio no último dia de aula, não, vamos um dia trabalhar juntos, isso é uma brincadeira nossa, que eu falo isso, ele fala, quem falou que vai trabalhar junto era ele, não foi eu. E aí um mês depois, isso foi em janeiro de 2011, foi um curso de 5 dias de aula só. E ele falou, um dia vamos trabalhar junto no cinema. E era uma coisa de verdade, eu na época, imagina que um dia eu vou fazer cinema, né? 2 meses depois ele estava filmando um longa que chama Sinfonia de um Homem Só, tem hoje no Canal Brasil e tal. E eu contracenei com o Hélio Cícero, um grande ator de teatro. E ele falou, eu tenho um personagem que é a sua cara, gostaria que você fizesse, você topa, para variar, né? Na época não tem dinheiro nenhum. Eu falei, imagina, eu topo com prazer. Foi uma experiência maravilhosa, assim. E o cinema dele é muito difícil, ele dá muita liberdade dentro, porque não tem texto, ele não te dá nada. Ele te dá a circunstância. Quer dizer, no fundo, só para tentar fazer um link, a tua vida é de circunstâncias, você presente na hora certa, no lugar certo, e de repente você acaba unindo tudo. Quer dizer, você não escreveu fora de teatro? Não. Eu escrevi letras de música, assim, para alguns caras, mas assim, eu sempre quis...
É engraçado, assim, eu tenho uma vaidade artística que não passa por essa... Eu nunca sonhei em ser ator de TV, por exemplo, quando eu era criança. Eu sempre queria ser o cara que os atores famosos eram ídolos, por exemplo. Meu grande ídolo é o Domingos de Oliveira. É ótimo. E eu sempre imaginei... Domingo está atividade até hoje. Tá um corpo já debilitado pela idade, mas já tá a cabeça super viva, ativa. E quando eu era criança, todo mundo que queria, no colégio, brincar de fazer teatrinho, todo mundo queria ser o ator. Eu queria ser o cara que dirigia os atores. E eu lembro que quando eu comecei a engatinhar, assim, eu pensava, pô, você é extrovertido e tal, você não vai ser ator? Eu falei, não, eu não quero estar jantando num restaurante e alguém está enchendo meu saco. Eu quero chegar no restaurante e os atores virem lá falar comigo. Isso é bobagem. Não é bobagem, é assim que é a vida, não adianta. A minha vaidade é da criação. Sim, você é um homem de criação. E o engraçado, minha mulher me perguntou esses dias... Sua mulher também é da área social? Não, minha mulher ela é administrativa. Você tira o seu sustento de onde? Eu trabalho para um restaurante de um cara chamado Cássio Machado. Ele tem um bistrô e um clube. E eu, além de fazer um trabalho de DJ para ele, eu cuido da parte musical do bistrô e do restaurante e do clube. O Regis é múltiplo. Ele falou outro dia para mim, Gustavo, pouca coisa eu não faço. Ele é cabeleireiro, ele eu corto cozinha cabelo, bem, ele é DJ, cozinho, eu sou DJ, escritor. Eu costuro. Minha mãe fala assim, você não foi viado, tô muito bom. Por uma mãe cearense, meu filho nesse ramo. Sim. Porque se, por exemplo, na minha infância, todo mundo ia jogar futebol e eu não, sabe? Eu falei assim, não, eu gostava de ficar refletindo, pensando sobre as coisas, coisa de criança besta, metida intelectual. E eu ficava assim pensando, eu falei, quando eu for para São Paulo, vou trabalhar com teatro. Qual é o seu próximo projeto? Você tem? Meu próximo projeto é essa peça que eu fiz em homenagem ao Domingos Oliveira, que é uma peça de 20 minutos. Título? Tem Toda a Saudade do Mundo Aqui Dentro. Bom. Que é a história de um escritor que nunca deu certo na carreira, que tem um grande amor da vida dele, que é uma executiva muito bem-sucedida, bem porreta, e ela sempre está recebendo convite para fazer um doutorado na França. Não vai porque o sonho dele é conhecer a França, só que ele é ele é um escritor que ele assume ser underground, ele não quer ser um Paulo Coelho da vida. E era um belo dia, ela sabe que ele nunca vai sair daqui, lendo revista em quadrinhos, ouvindo rock and roll. Só para quem não sabe, fala um pouquinho quem é Domingos de Oliveira. Domingos de Oliveira é um ator, dramaturgo, diretor sensacional. Os filmes dele, o pessoal fala que ele é o Ingmar Bergman brasileiro. É um diretor sensacional, vocês precisam conhecer todo o trabalho dele. Ele foi casado com a grande Leila Diniz. Hoje ele é casado com a Priscila Rosenbaum, atriz também. O trabalho do Domingos de Oliveira é espetacular, porque ele foge de tudo aquilo que a gente vê na televisão, em Hollywood. Então, ele é o John Cassavetes brasileiro. O John Cassavetes brasileiro. É um diretor muito cerebral, né? Perfeito. Tem um filme dele que eu indico para todo mundo que chama-se Juventude, que são 4 senhores de 60 e 70 anos. Maravilhoso. Incrível. E tem os outros filmes também, Toda nudez será castigada, todas as mulheres do mundo, todas as mulheres do mundo, separações, maravilhoso. Se você quer ver coisa boa, você vai lá na internet, YouTube, Domingos de Oliveira, e veja os filmes dele, que são maravilhosos. Bem, nosso tempo está acabando. Eu não vou deixar... Você perguntou se eu tinha feito TV. Eu agora estou com a Vivian Golombek, da BGI, estou exclusivo lá. Fiz uma participação na novela, que é Amor à Vida. E é um dos desafios que eu quero como ator. Eu acho que o que eu falei, teatro, para mim, é a minha base, eu quero fazer sempre, até para você ser... Você já está no elenco escolhido? Não estou em nenhuma novela. Minha pretensão é que ela me coloque agora em algum trabalho. Tenho feito alguns testes para seriados, que está crescendo muito, ainda bem, né? Essa produção de séries no Brasil. É uma área que abre caminhos para os atores, né? Claro. E são novas empreitadas que eu pretendo. Bem, então vamos agora convidar o público para a reestreia no dia 10 de junho, são 10 para as 5, vem aí o programa HQ e Companhia, que trata do universo pop, desde os seriados, história em quadrinhos e cerveja também, mas antes deles entrarem no ar e nós nos despedirmos, vamos fazer um
pinga-fogo. O Regis vai convidar, vai falar rapidamente da peça, e o Gustavo vai dar o endereço, o preço e a data de estreia. Então vamos lá, Regis. Espetáculo Bloom Sunday, estreia no dia 10 de junho, no Teatro Cemitério de Automóveis, na rua... Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. Espetáculo que fala sobre um tema muito atual, que é a solidão. Mesmo com as redes sociais. Mesmo com as redes sociais, e talvez até por causa dela. Apesar de na peça não ter nenhuma conexão com a contemporaneidade da internet, quem vai assistir vai se enxergar. Eu conheço esse tipo de solidão, eu passo por isso aí. É um espetáculo, a trilha sonora é minha, é uma trilha sonora rock and roll, é uma peça que você, se não é a peça mais alegre do mundo, certamente você vai refletir sobre uma série de questões que está sempre dentro de você, que às vezes a gente não se restringe a não soltar muito. A peça vai te ajudar a pensar sobre isso. Quem quiser convidá-los para poder vocês viajarem com ela. Quem quiser levar a peça para sua cidade, para o seu teatro, registrovão@gmail.com. O telefone 11 98222 4541. Dá um toque na gente, leve teatro para sua cidade. Gustavo, antes de você virar famoso na Globo, que com essa cara você vai virar famoso e vai chegar lá e vão dizer, eu fui conveiteiro, como fui doceiro? Não é possível. Então, diz a data, quanto custa e quando começa a peça. Tá. Bom, só primeiro falar que eu estou muito envolvido, estou apaixonado pelo personagem, pelo texto. Eu sou suspeito por estar participando, mas realmente está muito prazeroso o trabalho de fazer. É uma peça que respeita o ser humano, ou seja, até 1 horinha no máximo, né, de espetáculo. Num teatro muito legal, que é o Cemitério de Automóveis do Mário Bortolotto. Dia 10 estreia, serão 4 sextas-feiras lá, até o dia 1º de julho, às 9 horas da noite, um horário bom na sexta-feira. Inicialmente são 4 sextas-feiras, né? Espero que a peça tenha um retorno bacana, reverbere na rapaziada, que a gente possa ou continuar no próprio teatro em outra data, ou que a gente vá para um outro Quanto teatro. custa? R$30 inteira, meia R$15. É um teatro muito legal, que tem um bar, depois da peça a gente pode conversar, discutir arte, política, o que for. E tem a participação de outros colegas seus. Então, o elenco é o Maurício Bittencourt, a Luísa Furtado e eu, Gustavo. A Luísa do Marcos Loureiro, um grande diretor de São Paulo também. Viu que eu não fiz tudo? A Luísa foi a menina que fez. Deixou. Tá bom. Bem, foi um prazer encontrar o Regis Trovão e o Gustavo Canovas. O Visão Plural de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, às 16 horas, se o frio permitir. Até lá.